Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Obrigado, meu irmão. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Senhor nosso Deus, abençoe esta palavra e dirige, ó Deus, esse momento, de forma que sejamos transformados de mente e coração pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre a obra do Espírito Santo. E eu gostaria de falar sobre a obra do Espírito Santo, destacando duas coisas muito importantes, que é o batismo com o Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo, e depois falar um pouco sobre a plenitude do Espírito Santo. O que a Bíblia fala sobre esses dois assuntos, né? O que nós podemos aprender olhando para o livro de Atos a respeito da obra do Espírito Santo? Muito bem, meus irmãos, aqui nesse texto que eu acabei de ler, nós temos uma porção. Amém. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós temos aqui a passagem que relata o Pentecostes, ou a inauguração da igreja, por assim dizer, a descida do Espírito Santo. Para nós entendermos esse texto, e o texto que virá a seguir, nós precisamos entender o contexto. Veja, quando nós vamos lá para os evangelhos, em Mateus capítulo 3, dos versos 10 a 12, nós temos ali pela primeira vez João, primo de Jesus, João Batista, falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Se os irmãos puderem colocar aqui na tela, Mateus capítulo 3, versículo 10. Mateus 3, 10, João está falando a respeito disso. E ele diz, olha, o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então aqui nós temos pela primeira vez nos evangelhos, no Novo Testamento, uma explicação a respeito do batismo com o Espírito Santo. João Batista, que muitas vezes foi questionado se ele seria o Messias, e ele disse, não, eu não sou o Messias. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho, para aplanar as estradas. Eu vim como aquela comitiva que vem à frente do rei. Mas depois de mim virá aquele que é verdadeiramente o rei. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo. E é interessante, meus amados irmãos, que, só explicando um pouco sobre essa passagem, no verso 10, ele disse assim, olha, o machado já está posto à raiz, trazendo uma ideia de juízo. O juízo vindouro está chegando.
E esse juízo virá por meio do Messias, o Filho de Deus, aquele que julgará todas as pessoas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O Senhor julgará a todos. E ele então fala a respeito de um batismo duplo. Ele diz, olha, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes, em alguns contextos religiosos, quando as pessoas falam a respeito do batismo com fogo, criou-se muito essa ideia, né, de que o culto avivado, a pessoa cheia do Espírito Santo, é aquela pessoa que tem o quê? Fogo. Então, muitas vezes é o corinho de fogo, é o sapatinho de fogo, é a igreja que tem fogo. Então, essa é a igreja cheia do Espírito Santo, essa é a igreja que vive realmente o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é isso que a Bíblia diz. Veja, meus irmãos, por exemplo, eu acho muito complicado você falar, por exemplo, de pedir a Deus um batismo com fogo. Algumas pessoas, até pessoas muito sérias, vão interpretar esse texto aqui e dizer o seguinte, olha, o batismo com fogo é para os crentes, mas olhando à luz do contexto da Bíblia, não faz sentido. O verso 10 está falando de quê? De juízo. Olha, o machado já está posto à raiz, ou seja, está falando de juízo. Ou seja, alguém virá e vocês vão prestar conta diante dele. E o verso 11, ele diz, olha, ele batizará com o Espírito e com fogo. E no verso 12 diz o quê, meus amados irmãos? Ele tem a pá em suas mãos, ele vai limpar a sua eira, ele vai recolher o trigo no celeiro, porém, a palha irá queimar no fogo que nunca se apaga. E aí, meus irmãos, à luz do contexto, o que seria esse batismo com fogo? Aqui de Mateus capítulo 3. Seria condenação, seria juízo, nesse contexto aqui. É claro que, muitas vezes, o fogo é tido na Bíblia como um aspecto de purificação, por exemplo, Deus é fogo consumidor, muitas vezes é mencionado, mas nesse texto, que fala sobre batismo, claramente, ele está falando de juízo. Então é muito complicado quando nós clamamos por um batismo com fogo, ou quando nós interpretamos, por exemplo, uma vida cheia de Deus, ou uma vida cheia do Espírito Santo, como algo relacionado ao fogo, e muitas vezes esse fogo está relacionado com movimentos, expressões corporais, palavras, gritaria, se jogar ao chão, algo nesse sentido. E de fato, meus irmãos, a Bíblia não traz o batismo com o Espírito Santo como sendo algo assim. O batismo com o Espírito Santo, à luz do que diz a Bíblia, nada mais é do que essa descida do Espírito Santo sobre o crente. O crente, ele é batizado no Espírito a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre ele. E ele passa a ser de Deus, pertencer a Deus. Ele agora tem o penhor da herança, o Espírito Santo habita nele. Alguns grupos religiosos, evangélicos, vão defender também que o crente, ele tomaria a sua decisão, ele teria uma conversão, ele agora convertido, mas ele precisaria buscar uma segunda experiência, que muitos vão chamar de segunda bênção, e que para muitos seria chamado de batismo com o Espírito Santo. Mas é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que não faz nenhum sentido essa interpretação. Efésios capítulo 4 fala sobre um só batismo. Se uma pessoa tem Cristo, se o Espírito Santo já habita dentro dela, não faz sentido ela clamar a Deus por um batismo com o Espírito Santo. Então, eu só queria deixar esse ponto bem claro, para caminhar um pouco mais aqui com os irmãos, e os irmãos compreenderem o significado do batismo com o Espírito Santo à luz da Bíblia. Veja, meus irmãos, Atos é a continuação natural de Lucas. Veja, Lucas, ele narra a ascensão de Cristo, depois ele fala sobre a descida do Espírito Santo. Em Atos 1:8, quando Jesus está subindo, ele diz, olha, mas recebereis dos céus o poder do Espírito Santo, e então vocês serão o quê? Minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja volta para Jerusalém e eles estão ali aguardando, esperando essa descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, note uma coisa interessante, que Atos capítulo 2, que é o texto que nós lemos no início, ele é o evento inaugural.
é um evento único na história da igreja. Não há outros Pentecostes, não há outras experiências como aquela. Claro que nós não podemos colocar Deus numa caixa e dizer como Deus vai agir, mas o Pentecostes é uma experiência única na história da igreja. É quando o Espírito Santo desce para ficar plenamente na sua igreja. Os irmãos sabem que lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia de fato, mas ele agia de uma forma diferente. Ele vinha... ele agia na vida de alguns irmãos, das pessoas que faziam parte da aliança. Nós vemos isso na vida dos reis, dos sacerdotes, dos profetas. Mas era possível, por exemplo, que ele viesse sobre alguém e que ele deixasse essa pessoa. Um exemplo disso é Saul. A Bíblia deixa muito claro que em determinado momento o Espírito Santo abandonou a Saul. A Bíblia também fala no Salmo 51 que Davi, depois do pecado, e que ele é descoberto, o seu pecado com Betseba, confrontado por Natã, e ele então confessa seu pecado a Deus no Salmo 51, e ele diz o quê no Salmo 51? Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Porque era assim que o Espírito Santo habitava no Antigo Testamento. Mas veja, meus irmãos, Joel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 2 de Joel, havia uma profecia, nos versículos 28 e 29. Joel, Deus disse por meio de Joel, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todo o meu povo, não mais apenas sobre os reis, os profetas, os sacerdotes, sobre algumas pessoas, mas o meu Espírito será derramado sobre todos. Naquele dia, diz o Senhor, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E ele então começa a falar que esse Espírito Santo de Deus descerá sobre todo o povo de Deus. E nós vemos Pedro, no capítulo 2 de Atos, interpretando aquele episódio. O Espírito Santo desce sobre os 120 discípulos que estavam ali. E como que Pedro interpreta? Pedro diz para o povo que estava em Israel, em Jerusalém, meus amados irmãos, eles não estão bêbados, como vocês imaginam. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito, enfim, foi derramado sobre toda a carne. E agora o Espírito Santo de Deus, ele veio para habitar terminantemente e para todo sempre com a sua igreja. É isso que acontece lá em Atos capítulo 2. Veja, meus irmãos, Jesus está batizando a sua igreja com o Espírito. Ele veio, está lá em Efésios, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e de lá ele nos enviou o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus habita terminantemente no seu povo, na sua igreja. É interessante, a prova disso, lá em João 7, 38 a 39, a Bíblia diz assim, olha, o Espírito Santo ainda não fora dado naquele momento, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, era necessário que Jesus fosse glorificado, subisse aos céus, para que ele pudesse enviar o seu Espírito. Em Atos capítulo 1, versículos de 4 a 5, Atos 1, 4 a 5, nós vemos a promessa de Jesus, pode colocar aí Atos 1, de 4 a 5, de que eles, os discípulos, seriam batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos capítulo 1, versículo de 4 a 5. Deu certo não? Então vamos em frente. Então, há essa promessa, olha, e dentro de poucos dias vocês receberão o Espírito. E aqui em Atos 2 é justamente isso que está acontecendo. Dias depois o Espírito Santo desce, o Espírito Santo vem. É interessante, irmãos, que essa ideia de que o Pentecostes pode acontecer novamente, eu lembro até de um hino antigo, né? Que tinha um hino que falava sobre isso, né? Vem como em Pentecostes. De fato, o Espírito não pode vir como em Pentecostes, porque ele já veio terminantemente e ele habita em nós. Então, não faz sentido para um crente pedir para que o Espírito Santo venha sobre ele como em Pentecostes. Isso é uma teologia errada. Isso é um entendimento errado da Bíblia. O que nós podemos pedir, nós vamos falar daqui a pouco, é para sermos cheios do Espírito Santo. Sermos plenos do Espírito Santo. Mas não que ele venha habitar em nós, como no dia de Pentecostes, porque ele já habitam. Olha aqui, Atos 1,4, Jesus diz, olha, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa. Que promessa é essa, irmãos?
Joel capítulo 2, 27 e 28. O Espírito Santo desceria sobre toda a carne, a qual vocês ouviram de mim. Aí ele está falando de João 7, 38 a 39. Eu vou subir e eu vos enviarei o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então veja, qual o significado disso? É o seguinte: primeiro, universalidade. O Espírito Santo viria não apenas sobre profetas, reis e sacerdotes, mas sobre todo o povo de Deus. Todos aqueles que fazem parte da aliança, todos aqueles que são crentes, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus, têm o que, igreja? O Espírito Santo. Tem o Espírito Santo em sua vida. Homens, mulheres, velhos e jovens. Não é isso que Joel diz? Ou seja, todos. Não importa. Não é só o pastor. Você tem o Espírito Santo. Não é só o ministro de música. Você tem o Espírito Santo. Não é apenas para um grupo seleto dentro da igreja. Não é apenas para o clero. Nós somos uma nação de sacerdotes, irmãos. Nós somos o povo de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Deus habita em você por meio do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 36, essa promessa que ele está falando não é só Joel 2, é Ezequiel capítulo 36. Em Ezequiel capítulo 36, sabe o que Deus diz para o povo? Deus diz o seguinte, olha: porei dentro de vós o meu Espírito. Meus irmãos, que promessa tremenda. Deus está dizendo para o povo, e na nova aliança, essa aliança que foi estabelecida pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo de Deus seria colocado dentro do seu povo. Dentro do seu povo. E farei com que andem nos meus estatutos. Glória a Deus. Jesus, irmãos, quando ele esteve aqui, ele deixou muito claro que essas promessas se cumpririam através da obra dele. Lá em João 14 a 16, ele fala muito a respeito da vinda do Espírito Santo. Um pouco antes da sua morte. Não é isso que ele diz lá em João 14? Ele diz, ó, eu irei, mas vos enviarei um Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ou seja, esse Espírito Santo da verdade, ele não viria como no Antigo Testamento. Não havia mais o risco de que ele viesse e fosse embora, mas ele viria para habitar terminantemente no meio do povo de Deus. Olha as palavras de Jesus aos discípulos antes da cruz, irmãos. João 14, 16 a 17, ele diz, ele estará em vós. João 14, 26, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. João 15, 26, ele em vós dará testemunho de mim. João 16, 7, Jesus disse, se eu não for, ele, o Consolador, não virá, mas se eu for, de lá eu vos o enviarei. Meus irmãos, então era necessário que Jesus subisse para que de lá ele enviasse o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo de Joel 2, 27 e 28. O Espírito Santo de Ezequiel capítulo 36. Ele viria para viver em nós. E isso aqui, meus irmãos, é o batismo com o Espírito Santo, de que João está falando. Jesus batizaria aquele povo com o Espírito Santo. Ele enviaria o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nada mais é a mesma coisa do que o dom do Espírito Santo. Você sabe a diferença do dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo? O dom no singular é o quê? É a habitação do Espírito em nós. Está lá em Atos. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom é quando o Espírito vem habitar em nós. E os dons? Os dons, meus irmãos, o dom é o Espírito Santo habitando em nós. E os dons são as capacitações que o Espírito agora, habitando em nós, ele produz em nossas vidas. Isso é muito diferente, meus irmãos, por exemplo, da plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Abra comigo a sua Bíblia lá em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Verso 31. Então veja, Pedro e João estavam presos e a igreja estava
reunida orando por eles. Então Deus liberta eles de forma extraordinária, milagrosa, e eles vão ao encontro da igreja, e juntos eles oram ao Senhor, para que possam dar autoridade ou intrepidez para o quê? Pregar o evangelho e fazer conhecido o ministério da verdade. E no verso 31 diz o quê? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Me diga uma coisa, irmãos, o que aconteceu em Atos 2, de 1 a 4, e o que acontece aqui em Atos 4, 31, é a mesma coisa? Não, até porque esses discípulos aqui são os mesmos de Atos 2, é João, é Pedro, são os mesmos. Eles já haviam recebido o Espírito Santo. Agora, aqui eles não estavam recebendo o Espírito Santo, mas eles estavam recebendo o quê? Estavam sendo cheios do Espírito Santo. Estavam sendo plenos do Espírito Santo. E são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é você ter o Espírito. Outra, totalmente diferente, é o Espírito te ter completamente. Então, todo crente, se é regenerado, se é nascido de novo, ele tem o Espírito Santo. Amém, irmãos? Todos creem dessa forma? Ele tem o Espírito Santo. Mas nem todo crente está vivendo uma vida cheia, plena do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo não é quando você tem muito do Espírito, mas é quando o Espírito tem muito de você. Como diz lá em Efésios capítulo 5, que ele diz assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas deixai-vos encher do Espírito. Aprendemos aqui no final de semana passado. Ou seja, estar cheio do Espírito Santo é ter uma vida cheia do Espírito, de maneira a viver de acordo com a vontade do Espírito, em semelhança a Jesus. A mesma igreja de Atos 2 passa por uma nova capacitação do Espírito. Não é outro Pentecoste, não é outro batismo, é uma plenitude renovada. E tem um ponto interessante, irmãos. Quando eles ficam cheios do Espírito Santo, o que é que acontece com eles? Eles vão cair no chão, eles vão começar a gritar, há uma bagunça generalizada no meio da igreja? Não. O texto diz que eles saem dali e começam a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Se você ler o contexto, eles estavam sendo ameaçados de morte. Os pastores deles tinham acabado de ser presos. O Espírito Santo não trouxe confusão e bagunça no meio da igreja, pelo contrário, o Espírito Santo trouxe ousadia e coragem para testemunhar o Evangelho de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que testemunha de Jesus. É uma igreja que não tem vergonha de falar de Jesus. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não quer saber se ele está no local de trabalho, se está na vizinhança, se tem ateu, se tem pessoas de outras religiões. Aonde ele está, ele anuncia com ousadia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que não se acovarda. É uma igreja que não cruza os braços diante de um mundo que está caminhando a passos largos em direção ao inferno. Pelo contrário, se levanta e toma posição como arauto de Cristo para pregar o Evangelho. Um crente cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, é um crente e uma igreja que anunciam com ousadia a palavra de Deus, que não tem vergonha do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, ao olharmos para esses dois textos, nós vemos que o Espírito Santo batiza o povo de Deus, de uma vez por todas, para capacitá-lo à missão. Mas ele continua enchendo a igreja, repetidamente, para viver como Cristo e testemunhar do seu Evangelho. O batismo é só um, mas nós precisamos nos deixar diariamente, nos encher do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, eu queria falar sobre 3 pontos e esclarecer a respeito desse assunto. Primeiro, aqui em Atos 2, de 1 a 4, nós vemos o Pentecostes como sendo o batismo com o Espírito Santo. Segundo, eu gostaria de falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Atos 4. Ou seja, a igreja necessita ser cheia do Espírito Santo. E por fim, eu gostaria de falar sobre o resultado dessa plenitude, que é o quê? Uma igreja que com poder testemunha do Evangelho de Cristo.
Veja, meus irmãos, Atos 2, de 1 a 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas atenção, Lucas usa cheios aqui para descrever uma vinda poderosa do Espírito sobre eles. É o derramamento prometido. E aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, Pentecostes é algo único. Não é um padrão para experiências posteriores, é um evento único na história. Segundo, a questão das línguas. Muitos vão defender que o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que uma segunda bênção e que é evidenciado pelo falar em línguas. Claro que existe na Bíblia, nós vemos isso nas epístolas de Paulo, esse dom, o dom de línguas, que eu creio particularmente são dom de falar em idiomas humanos, de forma sobrenatural. Mas veja, irmãos, diferente do que nós vemos por aí hoje, em Atos capítulo 2, o dom de línguas, ele traz unidade e não confusão. Presta atenção. Volte lá em Atos 2. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Veja, meus irmãos, aqui não diz que as línguas são de fogo. Diz que são línguas como de fogo. Como assim, pastor? As pessoas que viram os apóstolos, que presenciaram a experiência, eles não entenderam muito bem o que aconteceu. Mas eles relataram da seguinte forma, olha, eram clarões como se fossem fogo, mas não é fogo literalmente. Como de fogo, certo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Agora preste atenção ao verso 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam. Vejam, não são galileus esses que estão falando? Como nós podemos ouvir falar em nossa própria língua? Ou seja, às vezes a gente pensa que houve confusão, mas não. Eles estavam o quê? Entendendo. As pessoas que estavam ali estavam compreendendo claramente o que estava sendo dito. Eles estavam ouvindo em sua própria língua as maravilhas de Deus. No verso 9, somos partos. Contem comigo, irmãos, quantas nações são mencionadas aqui, olha. Partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia. Aqui, Mesopotâmia é aquela região ali entre o Tigre e o Eufrates, né? Onde haviam os cananeus. Ali há vários grupos, então não dá nem para contar. Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos. Então, pelo menos 14 nações são mencionadas aqui. Que aqui residem, verso 11. Tanto judeus como prosélitos. Tem mais duas, cretenses e árabes. Como nós ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? E aqui tem um ponto interessante, meus irmãos. Como que eu posso entender, olhando para a Bíblia, como que eu posso entender o que está acontecendo aqui? Me diz uma coisa, qual o evento que tem lá no Antigo Testamento semelhante a esse? Torre de Babel. Na Torre de Babel, o que acontece? Deus desce, mas lá o que acontece, irmãos? Surgem esses idiomas e as pessoas não se entendem. E porque não se entendem, eles se separam. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é a antítese do que acontece na Torre de Babel. Se na Torre de Babel Deus desce e traz confusão, em Pentecostes Deus desce para trazer o quê? Entendimento e unidade. O Espírito Santo estava vindo para unir os povos. E essa é parte da obra do Espírito Santo, unir os povos. Então isso fica muito claro aqui. Então, nós já vimos isso em 1 Coríntios 14, a respeito do dom de línguas.
que é muito, irmãos, muito mal utilizado nos dias de hoje. Há muita confusão, há muita bagunça. Mas aqui em Atos não é isso que acontece. O que nós vemos aqui é entendimento. As pessoas estão entendendo em sua própria língua as maravilhas de Deus. Certo? Então, não faz sentido alguém dizer assim, olha, você entrega a sua vida para Jesus e você espera o batismo com o Espírito Santo. Por que não faz sentido? 1 Coríntios 12, 13. Fomos todos batizados em um só Espírito. Ponto final. Essa é a resposta que você tem. Fomos todos batizados em um só Espírito. Então isso não é repetível. O Pentecostes não se repete, meu irmão. Agora, eu quero só te tirar uma dúvida que talvez seja uma dúvida sua. Pastor, então por que há experiências semelhantes ao Pentecostes ao longo de Atos? Né? Porque há mais 3 vezes ali no livro de Atos experiências semelhantes. É simples, irmãos, porque Lucas está descrevendo a inclusão dos novos grupos na igreja. Vamos lá, quais são? Alguns vão dizer que há 4 Pentecostes no livro de Atos. Atos 2, em Jerusalém, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Não é isso? Mais à frente, em Samaria, lá com Filipe, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Depois, Atos 10, na casa de quem? De Cornélio. Primeiro o gentil. O evangelho chega aos gentios. E Deus mostra para Pedro que agora os gentios são recebidos como parte da aliança, como parte do povo de Deus. E depois, lá mais na frente, nós vemos lá em Atos, capítulo 19, em Éfeso. Mais uma vez. E aí nós vemos essa progressão. Como que eu posso entender, pastor, se isso não é repetido, como que acontece 4 vezes no livro de Atos? É muito simples. O que diz Atos 1:8? O que Jesus disse em Atos 1:8? Coloque aí, Manu, para mim, por gentileza. Atos 1:8, irmãos. Vamos ler todos juntos. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Certo? Em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre os judeus que estavam ali. Vejam, haviam pessoas de todas as nações, mas eles eram o quê? Judeus. Eles estavam ali festejando o quê? A festa de Pentecostes. Agora, mais à frente, nós vamos ter o Pentecostes samaritano, lá em Atos 8, 14 a 17. Atos 8, 14 a 17 vai falar sobre o Pentecostes samaritano. E aí nós seguramos aqui. Depois de Jerusalém, aonde que o evangelho chega? A partir de Atos 8, em Samaria. Aquelas pessoas já tinham recebido o Espírito Santo? Já tinha? Não, isso tinha acontecido com os judeus lá em Jerusalém. Então agora acontece aqui em Samaria. O que Deus está comprovando é o seguinte, olha, o mesmo Espírito que desceu sobre os judeus, agora desce também sobre os samaritanos, que era uma espécie de povo misto. Michel, dá uma olhadinha bem aí que eu acho que abriu algum outro canal de novo. E mais à frente nós vemos lá em Atos 10, Cornélio, que é o primeiro gentil, e depois lá entre os Efésios, em Atos capítulo 17. Então o que nós vemos, Atos 19, perdão. Então o que nós vemos aqui é o mesmo Espírito Santo descendo em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O que Lucas está fazendo é comprovar que esse Espírito Santo de fato foi derramado sobre toda carne. Ele foi derramado sobre judeus, mas ele também foi derramado sobre gentios, sobre pessoas que na antiga aliança não faziam parte do povo de Deus. Esse Espírito Santo agora vem habitar em cada um de nós. Então, isso fica muito claro, meus irmãos. Certo? A segunda coisa que eu queria falar aqui sobre os irmãos, então, uma vez que o Espírito Santo já desceu, nós já temos o Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo, aí falar um pouco sobre a necessidade da plenitude do Espírito Santo, Atos 4, 29 a 31. Vamos voltar lá de novo, no Atos 4, 29 a 31. Diz assim, Atos 4, 29 a 31.
Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia, enquanto estendem a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo, Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui são as mesmas pessoas de Atos 2. Não é outro Pentecostes, é a plenitude, como eu já disse. São pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Eu fui estudar um pouco a respeito dessas duas expressões. Por exemplo, desliga a mídia. Eu acho que pode ser da mídia. Está desligado? Eu fui estudar um pouco, por exemplo, essa expressão batismo com o Espírito Santo. Ela se repete 6 vezes na Bíblia. E sempre é relacionada à vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Agora, já a expressão estar cheio, ser cheio ou encher-vos do Espírito Santo se repete mais de 20 vezes no Novo Testamento. Semelhantes. Então, são duas coisas diferentes. Certo? São duas coisas diferentes. E aí eu queria só trazer algumas características, glória a Deus, dessa plenitude em Atos 4. Quando que acontece a plenitude aqui em Atos 4? Quando que o Espírito vem e enche a igreja? Em Atos 4. Quando eles estavam orando. Então, eles estavam orando e foi nesse momento que eles foram cheios do Espírito Santo. Então, muitas vezes, essa plenitude do Espírito Santo vem em resposta a uma igreja que busca a Deus, em devoção. Então, nós precisamos buscar a Deus, porque essa plenitude vem em resposta à oração. Outra coisa interessante que eu já tinha falado, é que esse Espírito Santo capacita a pessoa para pregar o Evangelho, para testemunhar com coragem. Outro ponto interessante é que, diferente do que acontece lá no Pentecostes, aqui nós não vemos línguas de fogo, não vemos nada disso. Não vemos sequer falar em línguas, porque essa é uma característica do Pentecostes. Do Pentecostes. Quando nós vamos lá para Efésios, capítulo de número 5, quais são as características, e nós vimos no final de semana passado, de um crente cheio do Espírito Santo? Quais as características de um crente cheio do Espírito Santo? Vamos lá, irmãos. Domingo passado, aprendemos aqui. Sábado, perdão. Quais são? É uma pessoa que o quê? Que fala entre vós com salmos e cânticos espirituais. Então, são pessoas que falam sobre as coisas de Deus. São pessoas que adoram, que cantam hinos e salmos ao Senhor, louvam a Deus. São pessoas que se sujeitam umas aos outros, no temor de Deus. E ele continua descrevendo e vai dizer que o homem cheio do Espírito Santo, ele vai ser o que, por exemplo? Vai ser um marido que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que se sujeita ao marido em obediência a Deus, como a igreja se sujeita a Cristo. Um pai cheio do Espírito Santo é um pai que, ao invés de empurrar os filhos para debaixo da ira de Deus, os resgata pelo ensino da palavra, na disciplina e na admoestação do Senhor. O filho cheio do Espírito Santo não é um filho rebelde, bocudo, desobediente. Esse está debaixo da ira de Deus. Mas o filho cheio do Espírito Santo é um filho que honra o seu pai e sua mãe, que obedece o seu pai e sua mãe. E ele continua no capítulo 6. E ele vai dizer que o empregador cheio do Espírito Santo é aquele que não humilha seus servos, seus empregados. Pelo contrário, os trata com bondade porque sabe que eles são irmãos. E o servo, o empregado cheio do Espírito Santo é aquele que é fiel, que dá o seu melhor, que não come o pão da preguiça, mas que procura honrar aquele que o empregou. Então, meus irmãos, veja, ser cheio do Espírito Santo não está relacionado só ao momento do culto, a dons extraordinários, mas ser cheio do Espírito Santo é se sujeitar como Cristo, se sujeitar uns aos outros. É uma vida de humildade, submissão e, acima de tudo, de obediência à palavra de Deus. Veja, olha os dons do Espírito Santo, irmãos. Visite Gálatas capítulo 5 e veja quais são os dons do Espírito Santo.
Quais são o fruto do Espírito Santo, perdão? É o quê? Que é mencionado lá, que as obras da carne estão lá, são manifestas. Idolatria, imoralidade sexual, e dentre tantas outras coisas. E o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a obra que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. E uma pessoa cheia do Espírito Santo será uma pessoa que vai ofertar muitos desses frutos para Deus, meu irmão. Veja, aquelas características de Gálatas 5 são as características de Cristo, são os atributos de Cristo, e é isso que o Espírito Santo produz em nós. Ele nos faz mais semelhantes a Jesus. Quando ele fala do fruto do Espírito Santo, ele não fala, meus irmãos, de dons extraordinários. Ele não menciona revelação, profecia, línguas, nada disso, mas ele fala dos atributos de Cristo na vida de uma pessoa. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que se parece com Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa, meus irmãos, que exala o bom perfume de Cristo. As pessoas olham para ela e dizem, meu Deus, essa pessoa é crente de verdade. Essa pessoa vive uma fé não fingida, uma fé verdadeira no Senhor. Meus irmãos, isso deve ser algo desejável para nós. Não peça a Deus, Senhor, me batiza com teu Espírito. Não faça isso. Com fogo, misericórdia. Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas diga ao Senhor, Pai, enche-me do poder do teu Espírito Santo. Se sujeite a Cristo. Se sujeite a Cristo. Receba dia após dia dessa graça, desse dom de Deus. Se debruce sobre as Escrituras, em devoção, buscando ao Senhor, se sujeitando a Deus, se sujeitando aos seus irmãos. E o Senhor vai lhe enchendo, Ele vai lhe capacitando para que você viva como Cristo viveu. E por fim, meus irmãos, eu creio, para concluir, que essa plenitude com o Espírito Santo ela é necessária na vida da igreja, porque ela capacita a igreja a cumprir a sua missão. Não é isso que nós vimos aqui, no versículo 31? E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Você já parou para pensar por que a gente tem vergonha de falar de Jesus? Por que às vezes, e quando a gente cria jeito e fala, muitas vezes, parece que a gente está falando ao vento. Parece que o nosso testemunho não faz efeito sobre a vida das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, para cumprirmos a missão, não basta apenas nos esforçarmos. Não basta apenas falarmos. Nós precisamos da obra do Espírito. Nós precisamos do Espírito que nos dá poder para testemunhar do Evangelho. Ele nos dá poder para testemunhar do Evangelho. E anunciava com intrepidez a palavra de Deus. A plenitude não é para êxtase, a plenitude é para cumprimento da missão. Veja só o que a plenitude produz. Resumidamente aqui, irmãos. Capítulo 4, 31. Coragem para o quê? Testemunhar. Mas termina aí o texto. O que diz no verso 32? Olha só esse povo cheio do Espírito Santo aí. Vamos lá, Manu. 32. Vamos ler todos juntos? Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Olha só. O que o Espírito Santo gera, meus irmãos, na vida de uma igreja? Unidade. Por que as igrejas estão divididas? Porque não há plenitude do Espírito Santo. A prova disso é Efésios 4. Vamos comigo lá em Efésios 4, pode deixar bem aí. Só para eu mostrar para os irmãos o que diz Efésios capítulo 4. Efésios 4. Diz assim, ó. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O que é isso, irmãos? Isso aqui é o fruto do quê? Do Espírito. É o fruto do Espírito. Mansidade, humildade e longanimidade, que é o fruto do Espírito. E no verso 3 ele diz o quê?
fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. Então, quem produz a unidade na vida da igreja? O Espírito. E lá em Atos 4, nós vemos claramente. A igreja foi cheia do Espírito Santo e diz que eles estavam reunidos e da multidão dos que creram era só um, o coração e a alma. Ou seja, eles tinham o mesmo modo de pensar. Como que eu vou pegar gente que foi criada de forma diferente, de contexto social, financeiro, um monte de gente, pecador, diferente, vou botar debaixo do mesmo teto e vou botar esse povo para pensar em unidade? Isso é um milagre, irmãos. Isso é um milagre. Milagre não é coxo que anda, não é cego que vê, não. Milagre é um monte de pecador junto, viver sem se matar. Isso é um milagre. E esse é o milagre do Espírito Santo. O Espírito Santo promove unidade na vida da igreja. O Espírito Santo, e olha, unidade não quer dizer, irmãos, que não tem problema. Tanto que ele diz, olha, vocês precisam viver em humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Unidade aqui não é ausência de diferença, mas é convívio entre as diferenças debaixo da vontade de Deus. É porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não quer fazer prevalecer a minha vontade. Eu não quero fazer prevalecer a minha vontade em relação à irmã Rosa, em relação ao irmão Jefferson, em relação à irmã Carla, em relação ao irmão Fernando. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero me sujeitar aos meus irmãos debaixo da vontade de Deus. E isso vale para cada um. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que não vive criando problema o tempo inteiro. Que não vive discutindo, que tem amor pelos seus irmãos, que se sujeita uns aos outros. Essa é a obra do Espírito Santo, a obra verdadeira do Espírito Santo. Unidade. Vamos continuar, o que diz aí, verso 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição, e em todos eles havia abundante graça. Não havia necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Ou seja, esse povo cheio do Espírito Santo era um povo generoso. Agora, ou seja, eles se preocupavam. Lembrando aqui, irmãos, que isso aqui não é ação social, tá? Aqui o texto deixa muito claro. Entre eles, ou seja, eles cuidavam uns dos outros. Não é que eles venderam tudo e abriram uma ONG. Mas era uma igreja generosa e fraternal. Onde uns irmãos cuidavam uns dos outros. No temor de Cristo. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. 35. E os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então havia coragem, unidade e generosidade. Essa é a verdadeira obra do Espírito Santo. Em outras palavras, caminhando para o final, a plenitude não é para o culto, a plenitude é para a vida. A nossa demonstração de estar cheio do Espírito Santo não é aqui no culto. Claro que aqui também, né? Mas o grande desafio é quando nós saímos daquela porta para lá. Não é para sentimento. Eu já contei para os irmãos, há alguns anos atrás, na época que eu assumi o ministério aqui, uma jovem começou a congregar aqui na igreja, e aí um dia ela chegou para mim e disse assim, olha pastor, eu vim anunciar que eu estou deixando a igreja. E eu, minha irmã, por que você está deixando a igreja? Não, é porque a igreja não faz muito o meu perfil. Eu estou procurando uma outra igreja. E eu, minha irmã, por quê? Ela disse, olha, a sua igreja é um povo muito querido. O pastor tem prega verdadeiramente a palavra, é fiel ao evangelho, ensina. Eu volto para casa, eu entendo o que o Senhor pregou, mas eu estou há 3, 4 meses aqui na igreja, eu nunca me arrepiei, eu nunca chorei, eu não tenho experiência de sentimento, eu não estou exagerando não, irmãos. Então, a sensação que eu tenho é que Deus não se faz presente aqui. Meus irmãos, plenitude do Espírito Santo não é apenas sentimento, mas é uma vida de obediência a Cristo e sua palavra. Claro que eu não estou rejeitando os sentimentos, viu, irmãos?
Existem dois grandes perigos em relação a esse assunto. Vou explicar para os irmãos. Um se chama fideísmo. O que é o fideísmo? Fideísmo é quando uma pessoa quer basear a sua fé unicamente nas emoções. Então ela baseia toda a fé dela, toda a vida cristã dela nas emoções. É o que eu sinto, as minhas experiências. Isso é muito perigoso. Porque a nossa fé tem que ser baseada na palavra. O segundo perigo e o outro extremismo é o contrário, que é o racionalismo cristão. Que é aquela pessoa que a fé é só o seguinte, é só razão. É só razão. Deixa eu dizer para os irmãos, a gente precisa encontrar o quê? Um equilíbrio. A gente precisa ter uma fé firmada na palavra, é o evangelho que nos direciona, é a palavra de Deus que nos mostra o caminho. Mas, meus irmãos, quem tem Jesus, quem ama Jesus, diante do Deus que veio e morreu por nós, isso mexe também com as nossas emoções, não é verdade? Um cristão genuíno que não chora quando pensa na morte de Cristo, no amor de Cristo. Experiências com Deus fazem parte, desde que elas estejam sujeitas ao senhorio da palavra de Deus. Fé separada da palavra não é uma fé verdadeira. Então, muitas vezes, a gente quer basear a nossa experiência por emoção. Ah, fulano todo o culto chora. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não. Não mesmo. Então, nós precisamos ter discernimento do que é ser cheio do Espírito Santo. Quero concluir com algumas aplicações para nós nessa noite. Primeira aplicação, meus irmãos. Busque continuamente ser cheio do Espírito Santo. Todos os dias. Pode anotar e dizer que foi eu que falei. Pastor, mas eu sou crente batista tradicional. Busque ser cheio do Espírito Santo. É uma ordem. Efésios capítulo 5, verso 18. Está no imperativo, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Então busque ser cheio do Espírito Santo. Não espere experiências extraordinárias. Ore por renovação do espírito em mente e para que a tua vontade e os teus afetos sejam transformados e você se torne a cada dia mais semelhante a Jesus. Segundo, avalie sua vida pelo caráter, não por sinais extraordinários. Às vezes a gente pensa que o crente fervoroso é o crente que tem muito testemunho, né? Ah, vive expulsando demônio, tem sonhos, tem isso, tem aquilo. É o que a gente vê muito aí afora. Mas nós devemos avaliar a vida de um cristão não por sinais extraordinários, mas pelo seu caráter transformado. Ser cheio do Espírito Santo significa vida santa e submissa a Deus e aos irmãos. Pergunte-se, meus frutos mostram domínio próprio? Eu sou uma pessoa que tem um domínio próprio? Deixa eu perguntar, meu irmão, você tem domínio próprio? Esse é um ponto interessante. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que leva ao quê? Dissolução. O que é dissolução, irmãos? Descontrole. Mas enchei-vos do Espírito. Qual é a característica do Espírito? Domínio próprio. Pergunte-se, meus frutos mostram domínio próprio, amor, sabedoria. Eu sou uma pessoa que confessa pecados com rapidez. Eu tenho reconhecido as minhas falhas. Minha família vê Cristo em mim. Porque esse é o grande desafio. Tanto que lá em Efésios 5 e 6, Paulo começa, não é pela igreja. Ele começa a mostrar a obra do Espírito Santo pelos relacionamentos familiares. Porque quem vai provar que o pastor Fábio é uma pessoa cheia do Espírito Santo não é o irmão Jefferson, não é o irmão Carlos, é a irmã Carol, é Samuel, é Clarice. Quem vai provar se a irmã Rosa é uma pessoa cheia do Espírito Santo é o irmão Quinca. Quem vai provar se o irmão Chefinho é uma pessoa cheia do Espírito Santo é a irmã Ana Lúcia, a Ana Lívia. Como que a sua família te vê? Ela vê Cristo em você. Meus irmãos, nós precisamos nos avaliar pelos frutos e não por experiências. Terceiro, ore. Ore como a igreja de Atos, em Atos 4. Ore pedindo a Deus que o Espírito Santo venha sobre você e te dê ousadia para fazer a obra de Deus. Não conforto.
Eles pediram força para permanecer fiéis e não facilidade. Hoje nós queremos apenas o quê? Comodismo, conforto. Mas não, essa não foi a oração da igreja de Atos. A oração da igreja de Atos foi o quê? Concede aos teus servos que nós possamos continuar fiéis diante da perseguição. Essa deve ser a nossa oração. Não é dizer, Senhor, eu quero que tudo o que aconteça seja de bom para mim. Eu quero conforto, facilidade. Não, peça fidelidade. Fidelidade. Outra aplicação, busque a plenitude e ore pela plenitude da sua igreja. Veja em Atos 4, quando o Espírito Santo traz essa plenitude sobre o povo de Deus, a igreja estava o quê? Reunida. Estava reunida. Valorize o culto, valorize a comunhão, valorize a oração da igreja. Algum tempo atrás, semanas atrás, nós tivemos uma vigília de oração. Irmãos, foi tão gostoso. Nós precisamos resgatar essa vida de oração comunitária no meio da igreja. Não se afaste do ambiente da igreja, porque a renovação do Espírito acontece no meio do povo de Deus. Irmãos, quando eu falo a igreja, tenha em mente o que é a igreja. Eu não estou falando do prédio, estou falando do povo de Deus. E por fim, saiba que essa plenitude vai conduzir você a testemunhar de Cristo. Quero que você saia daqui pedindo, Senhor, me dê ousadia para anunciar Cristo, para falar de Cristo para as pessoas. Amém? Não adianta eu ficar criticando, olha, fulano diz que é cheio do Espírito Santo, fulano faz isso, esses movimentos, essas coisas, se você não estiver buscando realmente essa plenitude. Então nós precisamos orar, nós precisamos testemunhar, nós precisamos buscar o Senhor. Principalmente nos dias difíceis que nós vivemos, como esses. A gente vive, são dias maus. São dias maus. Nós precisamos dessa plenitude para resistir esses dias maus e continuarmos testemunhando de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Curva sua cabeça, meu irmão, para a gente falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por essa noite e pela palavra que o Senhor nos deu. Eu te louvo, Senhor, porque de forma definitiva o Senhor enviou o teu Espírito para habitar no meio da tua igreja. Eu te louvo, meu Deus, porque não pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo, hoje nós somos templo e sacerdócio do Deus vivo. Graças ao Senhor. E eu peço, Pai, que nós possamos, como diz Efésios 4:1, viver de modo digno do chamado e preservarmos, ó Deus, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Buscarmos ser cheios do Espírito. Buscarmos, como diz Efésios 4:27, não apagarmos o Espírito, não entristecermos o Espírito, pelo contrário, dia após dia, sermos cheios do Espírito e vivemos em obediência à Tua palavra, Senhor. Nos ajude, nos capacite, haja com graça sobre as nossas vidas, pois somos completamente dependentes e necessitados da obra do Senhor. Por isso, Deus, nos abençoe, nos ajude. Essa é a minha oração, que nós possamos sair por aquela porta, colocarmos em prática, que possamos, ó Deus, no contexto da família, sermos crentes cheios do Espírito Santo, não apenas por experiências, não apenas por sinais extraordinários, mas por obediência à Tua palavra, por um viver digno, por termos os atributos de Cristo em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos?